A minha criatividade no meu trabalho, no final de semana, na praça também, que eu vendi, vendo lá os meus trabalhos, as pessoas gostam, olham, mas o meu trabalho ele é diferente. Assim, eu não pinto ele ou desenho para, como se diz assim, muito comercial. É mais arte, porque tem um trabalho hoje, para você viver da arte, você tem que ter uma coisa que todo mundo quer ter. Por exemplo, hoje você vende na arte, nas ruas, flores, flores, casinhas. Tem artista que fazem casaril, representa as cidades históricas do Brasil. Aí pinta casaril, que na pintura é um exercício muito legal de fazer. Porque quando você faz um casaril, você traz em história da sua vida pessoal. Porque você vem de um lugar que é um casaril. Então quando eu pintei e fiz um desenho de um casaril, eu vi todo mundo dentro do casaril. Então eu crio, vai surgir os personagens, entendeu? Então a arte influenciou assim, tudo na minha criatividade, na minha vida, na minha existência, nas minhas emoções, saudade, solidão, chorar e depois parar e desenhar para ver o que acontece. Sabe, aí no momento do choro eu trago o quê? Aqui mesmo no meu cantinho, esse é o meu quarto ali onde eu desenho. Às vezes eu paro aqui e fico, às vezes eu choro, depois eu desenho para relaxar. Porque muitas vezes a gente fica sozinho aqui. Você pode ver, você já viu como que é aqui? Fica tudo comigo, é que nem uma concha mesmo, que carrega tudo dentro. Então, ou eu desenho, é como escovar os dentes. Eu não posso acordar e dormir sem ou ler um livro sobre a arte, ver os grandes mestres para me aprender com eles, ou se não desenhar. Quando eu tinha 12 anos, que eu estava no coreto da Praça da República sem saber o que fazer. Eu era uma imigrante retirante dali, eu era uma gringa, que eu tinha saído de Minas para vir para São Paulo, porque São Paulo era uma cidade que me atraía a arte, principalmente a Terra da Garoa. E tinha muita arte naquilo, só que eu sabia que era a Terra da Garoa, e onde eu nasci tinha garoa. Então o que fez? O elemento da garoa é um elemento diferente. No campo é diferente da cidade. E eu um dia desenhei prédios. Eu nunca tinha visto prédios. No meio da neblina que eu via na roça. Aí eu vim parar na Praça da República e era um frio. Um frio a paulista que me atraía, que eu via assim em revista, menino. Aquele frio, eu não tinha blusa de frio, era horrível. Eu tomava martini, meia garrafa, eu comprei umas garrafas de martini e tomava a metade para poder aguentar o frio na rua, ali na praça. E a praça era mais fechada, era mais quentinha. Aí eu falei assim, gente, eu tenho que fazer alguma coisa para me ganhar dinheiro, porque eu sentia fome, eu tinha que comer, eu não tinha ninguém aqui, então eu tinha que crescer aqui. Aí o que eu fiz? Eu peguei e comprei, ai não, mas eu posso falar, não, eu roubei, um bloco canção, aí na outra eu roubei uma borracha e um lápis. Aí eu falei, é isso que eu tenho que fazer, eu vou desenhar tudo. Mas eu roubei. E aquele sentimento de ter roubado me dava uma adrenalina que eu tinha que desenhar. E eu desenhava coisas loucas. Aí eu desenhava linha com formas distorcidas. Aí eu falava assim, ai, nunca vou ser artista na minha vida. Olha o que eu faço. Aí eu
roubei a caixinha de lápis de cor. Passei numa... Assim, tinha uma livraria, onde que era ali na... Ficava na Barão, assim, com a Ipiranga. E era a época que tinha a Caetano Veloso, que tinha nos barzinhos, a gente passava, a gente via os grandes artistas ali do MPB brasileiro. Por isso que hoje eu acho que até a São João eles abandonaram. Porque o nosso centro está morrendo, principalmente aquela rua que tinha os grandes artistas. Sabe? Eles não vieram nem resgatar isso. E a gente, tudo nós de rua, resgatamos, porque eles davam inspiração de eu ser artista e ganhar dinheiro. Aí o que eu fazia? Eu desenhava, pegava lápis de cor, coloria. Aí todo mundo achava que eu pintava com pastel, era com lápis de cor, eu nem sabia o que era pastel. Eu falei, nossa, será que pastel é pastel de comer? Em vez de o lápis pastel, o pastel, eu pintava no pastel, ai, pastel. Aí eu fui conhecer o pastel e eu fazia o pastel no lápis de cor. Eu falei, olha, é ótimo quando eu descobri o que era o pastel. Aí parou um cara no MASP, eu tinha feito, foi o que? Eu acho que 5 desenhos, que eu chorei, que era Natal, aí com os colechei, eu fazia uns olhos, não sabia fazer anatomia, aí fazia só o olho, aí no outro pedaço tinha o nariz, aí do outro tinha uma boca, aí aqui eu chorava porque eu sentia saudade, só eu que não estava com a família, sabe, aí eu desenhava aquilo distorcido, com linhas. Aí um dia eu coloquei um rosto de frente. Aí eu falei, nossa, eu posso dar formas e movimento no que eu quiser. E o homem veio e comprou tudo aquilo que eu achava feio. Aí o que eu tive? Eu tive dinheiro para dormir num hotelzinho de prostitutas, porque eu era de menor e era o único lugar que eu podia entrar. E eu era linda, então aí que eles aceitavam mais a gente, né? Porque falaram, oba, mais uma na casa, viu, Naná? E não sabe assim, de sentar com elas assim na mesa e ela olhar assim, olha tia, ela não nasceu para ser prostituta, ela tem pique de artista, olha o cabelo dele. Aí eu ficava toda cebosa, falei, nossa, ainda bem que eu não sei para ser prostituta, né? Posso ser artista, que é uma coisa que eu quero. E eu achava elas lindas, eu falei, nossa, prostituta tem que cuidar o tempo todo da beleza dela, né, assim. Aí eu, nossa, gente, eu me perdi nisso. Porque fui mesmo, prostituta, meu Deus do céu, eu me perdi porque foi uma coisa assim. E ele comprou tudo. Comprou tudo, eu fui embora do MASP, eu falei, eu vou gastar todo o dinheiro, que eu vou comprar tênis, vou comprar uma camiseta nova, eu não tinha mais pasta de dente, eu não tinha sabonete, eu queria shampoo. Então eu fui e comprei tudo isso. Aí um louco chegou um dia, tava com um pano todinho de metal, aí foi o primeiro contato com a arte. Eu vendi esses desenhos e sumi dali. Porque eu falava que o cara ia chegar em casa e ia querer o dinheiro dele de volta, porque ele não ia gostar do que eu tinha comprado. Aí eu precisei de dinheiro de novo, fui no mesmo lugar no MASP, lá embaixo. Coloquei todos os desenhando assim, distraída, desenhando uma. Aí bate assim no meu ombro. Na hora que eu olho, vejo o moço que comprou. Eu fiquei tão gelada. Aí eu falei, ai moço, eu gastei todo o seu dinheiro, né? Você não gostou e eu tinha assumido. Ele falou, não, a gente veio para comprar mais. Para pôr no escritório, fazer de presente. Ai, menina, eu fiquei tão feliz. Aí dali eu fui ganhando dinheiro. Aí eu não só fazia o desenho, eu nem pintava. Aí para mim ganhar mais dinheiro eu tinha que criar em joias, em artesanato, em escultura. Porque não era todo mundo. E quem apreciava na época a arte, o desenho, a pintura, eram pessoas que tinham dinheiro. Os empresários que se interessavam em investir num artista, porque nós éramos psicodélicos, sabe? E hoje é muito difícil você encontrar alguém que tem essa vaidade pessoal de investir num artista. Aí eu tô aqui, tá vendo? Olha,
Pareço um caramujo mesmo, né? Porque tá tudo aqui nas minhas costas ainda, né? Todas elas assim. Mas a gente não para nunca e tô sempre vendendo. Pega essa minha favelinha aqui, por favor. Que essa palafitas que eu tô montando, tá vendo? São uma que dá mais dinheiro do que as viagens. Surrealista também, tá vendo, Naná? Essas aqui. Então isso aqui é a minha vida. Sabe assim? Porque isso aqui vem demais para me pagar minha conta no fim do mês, né? A minha família é a única que não me apoia na minha arte. Eu continuo sendo artista porque eu gosto. Então isso é independente de quem gostar ou melhorar. Aqui na minha família se tornou assim para mim. Eu quero para as outras pessoas, que nem você, né? Te dou todas elas, né? Assim, mas a minha família não me apoia. Eles acham que, por exemplo, se fosse depender deles para mim viver, eu morreria, porque não me dá valor nisso. É tudo. É toda a minha vida, porque eu não vou viver sem deixar de fazer isso que eu gosto. Então é a minha vida. Isso é a arte para mim, que ela me deu minha vida, ela me deu minha existência aqui. E tô até hoje, quero viver muito mais, né? Então é a minha vida, a arte.